Vamos para os nossos estudos. Hoje a nossa aula é número 48, que fala sobre procedimento para proteger o médium. Quando a senhora nos autoriza, doutora Cristina, a gente pode começar. Podemos começar. Passo a palavra para você, Norma. Pode ser? Obrigada. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, aqui nessa aula eu vi que a pergunta que fez o seu Naélcio, falecido seu Naélcio, desencarnado, que ele falou mais ou menos aquilo que aconteceu comigo, que eu entendi um pouco assim, no shopping, que eu contei para a senhora em uma aula já antes, que quando isso acontece com nós, eu vi que a senhora falou que nós temos que pedir a proteção para o nosso anjo da guarda e chamar o anjo da guarda também do desencarnado. E quando me aconteceu aquilo que a senhora contou, que acho que o irmão, porque foi assim que eu entrei no shopping, eu dei acho que uns 3 passos, eu já comecei a sentir uma angústia, uma coisa, como eu falei para a senhora, que eu nunca senti na minha vida. E eu comecei, eu continuei, ainda fui ainda que eu não sabia direito o que era. Eu fiquei um bom tempo ainda andando nas lojas com aquilo assim, sentindo. Depois eu comecei a ver que não era uma coisa minha mesmo, e foi quando eu fui embora. Só que eu pedi para o meu anjo da guarda, eu não tenho vergonha de falar isso, só que eu não pedi para o anjo da guarda do desencarnado, desse irmão que encostou no meu campo magnético. Eu pedi para o meu anjo da guarda me tirar aquela dor, aquilo que eu estava sentindo, e na minha cabeça nunca tinha me acontecido isso. Não me veio porque isso aí foi em 2021, não me veio de pedir por invocar o anjo da guarda do nosso irmão desencarnado. Aí eu voltei nesse shopping várias vezes, não me aconteceu, né? Mas então agora eu sei que se me acontecer isso, eu tenho que pedir para o anjo da guarda dele, né, doutora Cristina, que eu vi que a senhora respondeu o seu Naélcio. Olha, o mundo espiritual, ele age da seguinte forma: não briga um quando dois não quer. Por que eu falo sobre isso? Porque existem muitos meios. Ele tem que procurar a vigilância necessária para ter paz de espíritos. Tudo é sintonia. Se eu estou em paz, eu vou ter uma proteção maior do meu anjo de guarda. Se porventura eu fico entre a luz e a escuridão, é impossível a luz me aceitar. Quem vai me aceitar é a escuridão. Então, os médios a cada dia e a cada instante devem auto se avaliar. Eu não gosto de estar corrigindo defeito de médios. Eu gosto que os médios encontrem seu próprio defeito e corrijam a si próprio. Mas, às vezes, é preciso que eu venha dar algumas correções para o melhoramento espiritual e o desempenho dos médios. Porque, na verdade, pelos compromissos que assumiram, eu entendo, às vezes, a questão material de alguns, as questões emocionais de outros, mas o trabalho do Cristo é o trabalho que exige concentração e respeito entre todos. Se porventura eu ver falta de respeito aqui dentro, eu tenho que escolher. E eu vou escolher por aquele que é pacificador. Não é por aquele de uma forma que está ali perturbado, não. Posso dar uma chance de se tratar, de se melhorar, é obrigação minha fazer isso. Mas o compromisso que os médios abraçam é o compromisso da paz, é o compromisso da compreensão. Nós não podemos, de nenhuma forma, ter o compromisso da competição. Esse compromisso, ele não funciona.
dentro dos trabalhos espirituais que não formam, eu sempre digo a eles aqui, olha, o estudo aqui vai começar às 18 horas. Seu Vandir já chegou aqui às 17h30. Ele não vai entrar nessa sala aqui faltando 5 minutos, que eu não aceito isso. Eu não aceito porque é disciplina. Olha, todo trabalhador que chega atrasado, ele fala mais do que os outros, ele vai ver mais defeito do que os outros. Ele não sabe nem por onde começar uma reunião. Como é que pode? O que chegou cedo, esse trabalhador ele já tem uma visão do que vai fazer, ele sabe que tem que fazer uma limpeza, ele sabe que tem que recolher o lixo, ele sabe que tem que forrar uma maca, ele chegou cedo. Mas os trabalhadores que, na verdade, chegam em cima da hora, exigem disciplina. E essa disciplina eles levam para o setor de trabalho. A maioria deles não são demitidos, mas os que não têm disciplina dentro do trabalho não demoram emprego, botam para fora. Porque acha que o trabalho é o trabalho voluntariado e fica difícil. Uma certa vez, um casal chegou para mim e disse assim, doutora Cristina, eu quero lhe fazer um pedido. Diga, pode fazer. Eu posso vir um dia que eu quero? Eu disse, me diz uma coisa, o trabalho do Cristo não é remunerado e você quer vir um dia que quer. Eu não quero. Você vai fazer isso numa empresa? Não. Então, pronto, aqui eu não quero. Como é que os que estão aqui vem, se esforça, chega na hora, aí você, de repente, chega o dia que quer para tomar a vaga do outro? Eu não quero. Ah, então eu não vou ficar. Vá com Deus. Trabalho espiritual exige disciplina. Os que vão crescendo, vai se acostumando na disciplina. Os que vão chegando, vai se acostumando na disciplina. Os trabalhadores têm que ser pacificadores. Os trabalhadores têm que procurar os melhores pensamentos para adquirir saúde espiritual. Os trabalhadores têm que ser o socorrista dos que batem a sua porta, mas não pode todo dia, toda hora ser socorrido. Tem alguma coisa de errado nisso? Então, nós temos que ter essa compreensão com os trabalhos do Cristo. O Cristo está a nos servir a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer instante, pessoal. Ele não para de trabalhar, ele não para de agir. Agora, ele coloca os filhos deles na sua frente para que você tenha a oportunidade de ajudar o próximo. Ok. Obrigada, doutora Cristina. Depois, aqui eu tenho, como essa aula aqui, como eu falei para a senhora, eu escuto várias vezes, e eu entendi bem aqui nessa aula. Então, eu queria saber, quando a senhora fala o que me acontecia, que eu vejo aqui que o médio às vezes tem medo, não quer pegar a responsabilidade, e o que acontecia comigo, que eu pensava que todos aqueles sonhos, aquelas coisas que aconteciam comigo, eu pensava, pode achar que eu não sei como eu pensava uma coisa dessa, mas a senhora já sabe. Eu achava que era normal, né? O que eu ia fazer, que eu trabalhava. E eu vejo aqui que no outro dia a pessoa está mesmo, assim, como eu não tinha eu não era, como que eu posso falar? Não tinha esse ensinamento que eu tenho agora, eu não sabia me cuidar. No outro dia, é verdade, eu me sentia cansada demais, porque era muita gente na minha cabeça, né? Bastava eu fechar o olho assim, eu já saía, já ia nas casas, já ia nos lugares. Agora, eu não vou falar para a senhora que eu não me acontece. Às vezes eu estou assim dormindo e já aconteceu daí. Então, é uma coisa que pode ser normal mesmo, isso daí mesmo que me acontece, ou Olha, a como... mediunidade não mata ninguém. Não tenho medo, porque eu não tenho medo, a senhora sabe que eu não tenho. Eu fiz isso por Uma todos coisa que os foi anos, feita para se trabalhar não vai matar ninguém. não vai. Ao contrário, vai ajudar a trazer paz, vai ajudar ao necessitado. Então, o que acontece com vocês, pela falta de conhecimento, é a insegurança que vocês vão ter.
Então, tem pessoas aqui que, pacientes, que ele sai do corpo, na hora que ele vai sair, ele grita para voltar. Então, o grito que ele dá já afeta o sistema emocional dele. Aí eu pergunto, por que você gritou? Porque eu me vi saindo do corpo e eu pensei que ia morrer. Mediunidade não mata. Mamma mia. Ah, Essa meu Deus. pessoa ia sair, ia voltar, não ia Sim. dar em nada. Mas o Aham. que acontece? O temor da morte de vocês faz com que vocês atrapalhem até os desencarnados. Porque tu sair do corpo, dar um grito do outro lado, assustar meio mundo de entidade e depois voltar, tu fizesse o quê? Nada. Da verdade. Você não ajudou em nada. Hum, Então, esse desdobramento, ele acontece espontaneamente e você volta espontaneamente. Isso Sim. não vai afetar a saúde física e mental e nada do meio. Mas existe uma coisa em vocês, vocês acham que vai e não volta mais. Quem é Ah, que quer vocês aqui com tanto dentro? Me responda. verdade. É, não, pessoal. Não querem. Do jeito que vocês entrou, saiu do corpo, vocês vão entrar. Hum, Porque é determinação da justiça divina. Eu vi uma paciente minha aqui que ela sempre tinha vontade de se matar, se matar, se matar e sonâmbula. O hum. que é que acontece? Eu já sabia, nas quinta-feira ela saía do corpo e não queria voltar mais. Ah, Ficava do outro lado. Então, eu passei aqui 40 minutos chamando ela sem querer voltar. Aí eu chamei o anjo de guarda dela, disse, olha, resolve essa situação. Ela não quer voltar porque ela não quer viver. Ele olhou para ela e disse, olha, tu volta ou não volta? Vai, volta agora. Eu estou mandando, volte. E ela uai. dizendo, eu não volto não. Ele pegou no braço dela e fez, vem cá, entra no corpo. Aí quando ela entrou, voltou, ela disse, eu quero voltar porque eu não quero viver, só tu vai ficar no corpo para sai mais não. Não Ah, o sai mais anjo não, porque mesmo. você está tentando uma coisa que não chegou a hora, sua morte. Hum, E você foi trazida pelo seu anjo de guarda para voltar à sua expiação e prova. Isso quer dizer, normal, que ninguém vai morrer com desdobramento. sim. Sabe por quê? Não chegou o momento, porque a morte não é um desdobramento, é uma ida sem volta. O desdobramento é uma ida com volta. Com Você vai volta. voltar. Então, eu disse: olha, você me atrasou a reunião aqui em 40 minutos. Faz Nossa. 40 minutos que eu negocio a sua volta e você não quis voltar. Isso está errado, isso não está certo. Se existem problemas emocionais, a gente trata, vai com a psicóloga. Agora, você sair do corpo na hora de uma reunião aqui, cheio de paciente para atender, e você não voltar, porque simplesmente quer morrer do outro lado, então Pensa. isso vai acontecer também aí com algumas pessoas e vocês vão ter que saber resolver. Sim. Eu não tenho medo quando me acontece esse sonho, essas coisas. No outro dia eu lembro totalmente de tudo, da casa, da, do rosto, mas não lembro, como seguramente tem o véu do esquecimento, não lembro o que eu falei com as pessoas, né? Lembro de todos os movimentos, da onde eu fui, casa, as pessoas, mas só não consigo lembrar o que eu falei. Então, aí o que eu pensei, seguramente tem o véu do esquecimento, né? Penso eu, que, que é assim, porque eu não consigo lembrar de nada do que eu falei, doutora Cristina. Eu sei que eu fui, trabalhei, fiz alguma coisa e falei, e Mas as trabalhou, alguma coisa fez, parada ninguém fez. sim, as minhas perguntas acabou, porque eu entendi bem essa aula aqui, doutora Cristina. Somente ajuda aqui nós temos que, entre nós do grupo, entre nós irmãos, né, que vamos falar, do Anjo da Guarda também, que eu achei muito lindo, que a gente, para mim, eu já terminei, posso passar a palavra para a Ieda, ou a Rita, não sei, Tá não sei, certo. não Eu sei se passo ela a entrou. Rita final. Ida, Sim. Sim, tá bem. Então, dona Cristina, boa noite. Esse lugar da Zema Apostila, que a senhora falou que do projeto que coloca que nos hospitais colocam os assistentes sociais.
Ela está ali, a doutora? Tá te ouvindo, Ieda. Ah, Está bem assistente baixinho. social à disposição dos médios, não? Então, a minha pergunta é, em um projeto, né, nesse projeto que nós vamos, que a senhora coloca aqui, os hospitais espirituais aí no Nordeste coloca esse assistente social à disposição dos médios, né? Para nós também aqui na Itália, minha pergunta é, para nós também aqui na Itália, quando abrimos o hospital, né, na parte material, aqui na Itália, porque eu acho que nós vamos precisar também muito de assistência social aqui. Nesse caso, esse projeto é aberto só para o Brasil ou nós vamos também poder participar? Vamos ter também a nossa, dizendo, esse projeto vai distanciar também para a Europa, para nós, ou para os outros hospitais aqui fora do Brasil? Olha, a intenção do projeto dos hospitais espirituais que está tomando conta do mundo é que vocês, na Itália, quem sabe daqui a 5 anos, 10 anos, tenha outros hospitais afiliados a vocês aí, entendeu? Vocês como Entendi. base do núcleo central de medicina espiritual da Itália. Está entendendo? Certo, estou Então, entendendo. essa expansão, eu acredito que lá na frente, ela vai acontecer. Pela seriedade do trabalho, pela união dos trabalhadores, certo? Então, eu tenho certeza que isso vai ocorrer de uma maneira mais rápida. Porque, veja só, vocês têm aí um conteúdo na medicina espiritual que o movimento espírita não tem esse conteúdo. Vocês têm técnicas de cura que foi passado para vocês. Então, o que acontece? Os resultados que acontecem no Brasil serão os mesmos resultados que vai acontecer no mundo inteiro. As pessoas não vão se curar na medicina material e vão procurar medicina espiritual. Obtendo resultados, elas passam a divulgar isso em redes sociais. É o que acontece aqui no Núcleo Central, que só domingo aqui foram 48 consultas. Mas, se a gente for voltar atrás, há 28 anos atrás, a gente tinha uma média aqui de 10 consultas por semana. Então, veja Certo, quanto aumentou. Então, nós aumentou. temos uma média de 48 no domingo e de 20 consultas no sábado. Essa demanda aumentou por quê? Responsabilidade, seriedade com a doutrina espírita. Isso atrai o público, mostrando a eles também a questão da reforma moral que vai trazer a paz dentro do lar, que vai trazer a harmonia dentro do lar. Então, vocês estão recebendo uma base espiritual já testada. É diferente de uma coisa que você vai testar. Mas vocês estão Certo, recebendo uma base que já foi testada, que já foi aprovada, que já foi aceita pelos pacientes. Agora, qual a diferença dos hospitais espirituais com relação ao que a gente vê lá fora? Eu preservo muito uma coisa, a união de todos. Eu certo, escuto todos. Eu escuto a queixa de todos. Mas quando eu vejo que reclamação não tem fundamento, eu também não aceito isso. Quando eu vejo que tem fundamento, eu vou para o diálogo, eu vou tentar melhorar o lado A, o lado B, para todo mundo viver feliz. Mas quando eu vejo que não existe fundamento, que eu conheço muito bem o trabalhador que foi acusado, aí eu não aceito. Eu não aceito porque eu certo. conheço. Está entendendo? Então, Entendi. para a gente administrar todos os hospitais, eu não deixo nenhuma faísca se acender. Eu vou e apago. Eu não permito, entendeu? E os trabalhadores que pensam e agem como eu, eles ajudam muito, porque eles dizem, olha, não é por aí não, o caminho não é esse. Você está equivocado. Então, eles passam a fazer um papel de corrigir o precipitado, de não deixar o precipitado avançar. Esse é o papel, entendeu? Então, eu estou aqui para ouvir qualquer trabalhador, já que são muitos aqui. Eu tenho a quinta-feira para ouvir, eu tenho o domingo para ouvir. Agora, eu não posso ouvir só uma opinião sem ouvir as outras. E isso é o Certo, papel da disciplinadora. Está entendendo? Uma das entendi. coisas que eu aprendi muito
foi avaliação emocional. Avaliação emocional, eu sei muito bem avaliar, Joga entendeu? muito, né? Sei perfeitamente quando estão falando a mentira e quando estão falando a verdade. Então, Certo. para surpresa de alguns, eu digo logo, Eu, olha, eu entro daqui a pouco, eu vou ver como é que tá a situação ali. Depois eu saio fazer Cecília, por xixi. favor. eu digo sempre aqui, olha, olhe para mim, você está mentindo. Isso não é verdade, não. Então, o trabalhador depois se desculpa, vai viver bem com a vida dele e fica no trabalho. Eu posso me candidatar porque eu fiz serviço social no Brasil, então eu dou uma força, doutora Cristina. Graças a Deus. Eu já tenho uma passista, recepcionista, graças a Deus. Eu dou uma força. Obrigada pela resposta, muito compreensível, muito gratificante. E uma outra pergunta também em relação aqui na Itália, né? Que nós temos muitas pessoas que são médium, mas não sabem de serlo, não? E vivem doentes tomando, né, remédios controlados. E a minha pergunta é essa: essas pessoas que nunca vão ter conhecimento, que não tem conhecimento, nunca teve conhecimento, não tem conhecimento de ter tido e tem a mediunidade, nós vamos encontrar aqui muita dificuldade, suponho, né? Que como nós, como médicos, sabemos que nós temos que orientar essas pessoas. Mas o doutor Pedro, nesse caso, né? Que vai medicar e vai dar a cura. E esses pacientes, a minha pergunta é, esses pacientes, o método que o doutor vai usar, irá usar o mesmo que a senhora usa dentro do hospital, na sala periférica, o mesmo trabalho que a senhora faz ali, como a cura, como... Eu Deixa eu estou falando só explicar na a parte você. técnica, doutora Essa, porque as Estou perguntas... entendendo. Vê só, como vocês, como Francisco começou a passos lentos. De que forma? A clínica médica, a orientação individual ao paciente, o uso do eletrodo, o uso do algodão, certo? Ok. Pensar em sala periférica agora é esquecer os princípios que o Maria Cláudia foi fundada. O Maria Cláudia foi fundado na clínica médica. Então, na clínica médica abrangia tudo: o uso do eletrodo, o uso do algodão e assim sucessivamente. Então, nem na Austrália e nem na Itália vai ter, por enquanto, uma sala periférica. Está Não, isso eu só entendendo? entendo, Então, doutor. esse atendimento, ele é baseado mais na fluidoterapia neurológica e na fluidoterapia clínica. São baseados aí, Sim, nesses dois ok. conteúdos. Então, se esse paciente tiver com dores de cabeça, então, pode ser receitado para ele aí o dispersivo cruzado e absorção coronária. Já é muita coisa. Não adianta a gente partir para o desconhecido, onde eles vão se chocar. A gente tem que partir para o mais simples possível. O acolhimento, a conversa, a orientação. Então, eu tomo um remédio controlado, mas eu vejo espírito. Não, olha, o remédio controlado é isso aí, é o psiquiatra que vai resolver. Mas você vê espírito, então isso é mediunidade. A gente tem que saber como lidar com isso. A gente não pode chegar e dizer assim, eu vou tirar o remédio porque isso é mediunidade. A gente não trabalha desse jeito. Está entendendo? Certo. Então, na medida que eles forem entendendo, eles vão entender e o anjo de guarda vai dar assistência. O doutor Pedro e a equipe dele não vai trabalhar sozinho, com vocês. Geralmente, a gente trabalha com os anjos de guarda de paciente. Em caso de incorporação, o anjo de guarda toma a frente, junto com a equipe do hospital espiritual, está entendendo? Agora, em caso de dizer que eles são médios e precisam trabalhar, eu sempre digo isso aqui: olha, vocês são médios e eu tiro uma coisa deles, o medo. Você é médio e precisa trabalhar. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você: não é para receber espírito. Você não tem experiência. Certo. Você vai para a parte burocrática, você vai para um estudo,
Quando você tiver experiência, aí, quem sabe, eu coloco você numa mediúnica. É desse modo que a gente trabalha com isso. Ok. Não, talvez porque eu tenha expressado mal, já fiz a pergunta de usar a sala periférica. Essa senhora já tinha explicado, logicamente, a gente não vai ter essa atividade nesse momento. Era só o fato de saber como médico, né, esse doutor ia trabalhar, então agora a senhora já explicou que vai trabalhar como parte clínica médica, entendi perfeitamente. A minha pergunta não tem muito que fazer a apostila, porque era só com essas duas perguntas próprio prática, porque eu entendi bem a lição, então Hum, não tem tá tanta bom, Graças a pergunta. Muito Deus. obrigada, de coração. tá bom. Passa a palavra a Rita. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Passo as duas perguntas do Mário. E Mário pergunta. Um momento só que estou procurando aqui. Ok. O Mário, ele está até traduzindo agora. Aí eu leio a tradução e vejo que está bom. Mário fala: muitas vezes me pergunto por que, sendo italiano e católico, me encontrei com brasileiros para trabalharmos juntos em um projeto que é considerado louco pelos meus parentes, amigos e italianos em geral, mas que tenho vontade de seguir de coração, como uma oportunidade única de fazer o bem guiado pela espiritualidade. Eu escolhi fazer isso durante o processo de reencarnação. Obrigada. Olha, Silmar, como as demais que estão aí, vocês estão incluídas dentro de um projeto. Hum, Então, Jesus era chamado também de falso profeta. Jesus era chamado também de loucos. Mas essas mesmas pessoas que acusavam Jesus, um dia bateu na sua porta para ser atendido. Então, eu acredito que as críticas terrestres não devem atingir os médios. Os médios têm a missão de cuidar, de zelar por aqueles que procuram, para obter, na realidade, a salvação daquela pessoa que está perdida em seus pensamentos. Então, vocês têm uma missão muito bela, vai depender de vocês. Então, se a família não concorda, Jesus concorda, Deus concorda, mas tudo que vocês estão vivenciando faz parte de um projeto reencarnatório simples. E como faz parte? Cada um de vocês vai ter uma função que colocaram dentro desse projeto. E seu Mário, ele tem essa função, está entendendo por quê? Ele, sendo ele italiano, está acolhendo brasileiras, entendeu? Está mostrando a vocês que realmente ele quer que isso aconteça. Essa vontade sua, ela vem de dentro, é do seu próprio coração. Então, o senhor está tendo aí uma questão que eu coloco como um princípio muito importante, a própria renúncia. De dizer assim, olha, eu vou ter que ouvir meu filho, mas eu não posso aderir ao que ele está dizendo. Eu vou ter que ouvir as pessoas que estão me criticando, mas minha missão é minha, não pertence a eles. hum. Obrigada. A segunda pergunta dele é: já ouvi em outras ocasiões que, sempre de estudo, né? Se um médium recusa o seu trabalho, pode ser desencarnado. Nessa lição, nessa lição, Lembro de Aquilo morrer. que a gente já tinha falado uma vez. lembro-se que eu entendi que que você, né, que a pessoa tem a sua família, tem a sua esposa, mas você está aqui em um mundo do qual, a qualquer momento, você pode voltar para onde eu estou. A senhora fala assim. Ele fala, isso é somente um modo de falar? Obrigada. Vê só, seu Mário, depende do exercício da mediunidade que esse médium vem exercer. Então, vamos lá. Se essa mediunidade é missionária, ela tem seus riscos. Esse médium tem que estar muito bem preparado.
Porque a mediunidade missionária, o objetivo dele é usar a mediunidade para ajudar o próximo. Esses médios não vão constituir família. Esses médios não vão ter riquezas materiais. A missão dele é cuidar dos necessitados. Esses médios podem falhar e não querer? Podem. E se eles não quiserem, vão ter que voltar para o mundo espiritual. Porque não existe projeto para construir família. Não existe projeto para adquirir bens materiais. O projeto deles era ajudar o necessitado. Na mediunidade de expiação e prova, ela é diferente, entendeu? Então, vamos dizer, você não quer. Isso não vai gerar nenhum problema. Você tem outras funções a seguir. Ser mãe, ser pai, crescer na vida materialmente, mas um dia tu vai ter que arcar com as consequências quando voltar. Vai ser cobrado de você, porque foi você que pediu. Agora, nos médios missionários, realmente pode haver o recolhimento deles, porque não existe projeto em andamento para a construção de família. Nos médios de expiação e prova, é diferente. Esses médios, muitas vezes, não aceitam agora, passa daqui a 10 anos e aceita, e eles não são recolhidos, eles se mantêm na terra. Que diferente. Obrigada. Ok, ele tinha só essas duas perguntas. Mais do que pergunta, eu tenho muita preocupação, doutora Cristina. Eu estou muito preocupada. Eu espero que as suas palavras, a última vez mesmo a senhora falou muita coisa no grupo, que tem essa consciência geral que cada uma de nós somos responsáveis pela paz. Porque no grupo eu vejo ainda muito esse leve trás, o tititi, doutora Cristina. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Olha, veja só, a constituição de um grupo, geralmente eu faço pelo conceito de afinidades. Então, todos que estão ali são peças de encaixe. A permanência no grupo vai depender de cada um. Porque a peça de encaixe tem que encaixar muito bem para que tudo dê certo. Eu deixo muitas vezes vocês à vontade, mas não pense vocês que eu não peço o relatório do Dr. Pedro. Peço o relatório. Então, a gente conversa, a gente vai ver qual é a melhor forma possível para orientar vocês. Agora, não se esqueça que num grupo, as influências hipnóticas podem destruir qualquer grupo. Todos têm que estar vigilantes para essas questões. Porque as influências hipnóticas são opositores do cristianismo. Esses espíritos não querem a caridade nem o amor, eles querem o ódio e a discórdia. Então, todas vocês têm importância para mim? Têm importância sim. Agora, cada um olhe para dentro de si e diga, olha, eu tenho que ter limite, eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir a hierarquia, eu não posso fazer o que eu quero. Então, eu tenho que entender que o meu papel que eu estou fazendo é o melhor possível, então eu vou fazer o melhor possível. Aí o grupo ele vai crescendo. Os que vão chegando para esse grupo, eles vão pegando o exemplo de família, é o que eu faço. Aqui no Maria Cláudia, eu tenho diversas famílias aqui dentro. Às vezes se encontram lá fora para jantar, são trabalhadores. Às vezes se encontram numa pizzaria para comer uma pizza, mas eles vão comer uma pizza, eles não vão falar mal um do outro, que eu não permito isso. Eles vão comer a pizza, discutir várias coisas lá, mas não a vida do trabalhador. Então, o que que acontece? Se um está doente, o que é que eu digo aos demais? Olha, faça uma visita, veja como é que está, veja o que é que está precisando. Mas eu não mando ninguém fazer uma visita para falar mal do outro. Eu não aceito isso, de jeito nenhum. Então, o outro está passando, olha, doutor, tem um desempregado, está passando em condições difíceis. A gente pode fazer uma arrecadação e dar para ele? Pode, é meu trabalhador. Meu trabalhador não pode estar passando fome.
Podemos dar uma feira básica? Pode, de certeza. Se a instituição, se vocês, trabalhadores, não têm, a instituição vai dar. Doutora, tem alguém aqui que está doente e não pode comprar o remédio. Vamos ver com a diretoria, a gente compra o remédio. Vocês entenderam que isso é uma família? Que a gente não deixa o outro desamparado? Agora, se o outro se nega, é muito difícil. Tem trabalhador que ele é difícil, às vezes está passando fome e não fala. Está faltando um remédio, ele não diz. É vergonha? É não, pessoal, é orgulho. Aí eu não posso fazer nada. E às vezes até eu chamo esses trabalhadores, olha, eu estou sabendo que você está em situação difícil, eu posso lhe ajudar? Não quero. Aí fica difícil. Então, o que nós fizemos aqui no Nordeste? Verdadeiras famílias dentro dos hospitais espirituais. Sempre, obrigada, doutora Cristina. Sempre sobre harmonia. Na aula 12, a senhora falou muito sobre a questão da harmonia e da dificuldade do trabalho da espiritualidade em um grupo que, não, que é em desarmonia. No que consiste essa dificuldade, doutora Cristina? É num hospital já aberto, ou num trabalho nosso durante a noite, ou no crescimento do grupo? Não, eu acredito que quando um grupo cresce rápido demais, é muito complicado. Está entendendo? O grupo de vocês está ótimo. Porque os hospitais que geralmente nós vamos fundar, só tem 8 pessoas para fundar um hospital. Mas aquele grupo ali é a base, eu preparo aquele grupo para qualquer dificuldade. Então, na medida que esse grupo aumenta, vai aumentar a dificuldade. Se ele aumenta rapidamente, a coisa complica. Se ele aumenta em pausa, você tem controle sobre isso. É o que eu faço. Então, às vezes, uma direção chega e diz: olha, doutora, tem 5 pessoas para entrar, se eu só quero uma. As 4 eu vou avaliar, mande só uma. Então, eu vou colocando em pausa, para aquelas pessoas entenderem o objetivo dos trabalhos. Eu não coloco tudo de uma vez. Se um hospital começar com 50 trabalhadores, eu tenho certeza que não dá certo. Não dá certo, não, porque são 50 cabeças com objetivos diferentes. Então, geralmente, os hospitais começam com 5 a 8 pessoas. Então, nós estamos dentro do padrão, Rita? Sim, falta só harmonia. Quando, doutora Cristina, no nosso caso, a gente está com a estrutura quase pronta para a gente dar um início ao o nosso estudo presencial. A gente vai ter uma reunião na quinta. E eu preciso dessa resposta da senhora nesse momento para poder decidir, colocar no calendário quando a gente pode começar essas aulas do passe, que nós paramos no mês de fevereiro. Se o grupo se encontra em desarmonia e no hospital ainda não tem o campo magnético porque a gente não está conseguindo ainda o cobre, a senhora, o que nos aconselha? Que a gente procure essa harmonia para depois se encontrar para dar início aos estudos? Ou só depois que o campo estiver no lugar? Como é que a gente se comporta? Porque eu li e vi a importância do clima fluídico, da harmonia fluídica entre trabalhadores. Eu acredito que a espera do campo não seria necessária, já que tem os eletrodos. Usa o eletrodo de mão, dá um passe específico cruzado, mantém esse passe específico cruzado. Uma hora ou outra a gente vai ter que começar. Então, se vamos ter que começar, vamos ter que ter maturidade para enfrentar a dificuldade. Se a gente não tem maturidade, complica. A maturidade, sem a maturidade com dificuldade, a gente vence. Tenha certeza disso. Então, a gente não poderia esperar pelo campo. Tem um eletrodo para substituir. Então, vocês estão tendo o mesmo princípio de como começou Maria Cláudia, não tinha campo. Então, o que é que acontece?
de repente, isso foi surgindo lá na frente. Então, vocês tendo o cantinho de vocês, o estudo de vocês, vocês vão estar mais próximos. O mentor espiritual vai estar mais próximo com o conjunto de médicos espirituais que aí estão. Então, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, certo, obrigada. Então, na quinta-feira, a gente já pode entrar em um acordo para marcar a data Já para o mês de pode. junho. E deixa eu ver aqui, harmonia e responsabilidade. O passe que tem para dar para proteger o médium, que é aquele que parte da glândula do timo e vai para o bulbo, que seria o do repulsão, que Em repetição. afasta o espírito do campo magnético, para dar a possibilidade a um segundo médium fazer essa comunicação. Eu fiquei meio perdida no meio dessa tua explicação. Certo, deixa eu orientar vocês. Então, se aquele paciente incorporou, que você fez a repulsão para colocar um médio de lado dele, para esse espírito passar de um campo para outro, certo? Sim, sim. Por que o procedimento? Porque o paciente ele tem fraqueza fluídica, vampirização. Se esse espírito incorporar nele, ele pode desmaiar. E se ele desmaia com a entidade no campo, é muito perigoso a volta dele. Pode ser que ele nem consiga voltar, por causa da fraqueza que ele tem. O que é que a gente faz? A gente coloca um médium que não está com o problema dele, é claro. E aí você faz a repulsão. Depois de fazer a repulsão, pode fazer também um dispersivo cruzado e o médium se concentrar perto dele. Depois que essa entidade passar para o campo do médium, tira aquele paciente do local e coloca ele em outra sala. Aí você vai doutrinar aquela entidade que está com o médium da casa agora, entendeu? E para fazer, doutora Cristina, sinto presença. E para Para fazer, fazer a essa doutrinação passagem do do espírito. sim, do paciente com o médico, a gente tem que retirar sempre numa salinha à parte, né? Fazer Pode tudo. fazer uma sala à parte que dá o mesmo resultado. Agora, no caso aí, vem a segunda parte, que é a doutrinação. Depois vai ter o dispersivo cruzado nesse médico que está incorporado agora nele. Que o que a gente quer é que esse espírito perca a condição fluídica. Perdendo, ele não volta para o paciente. Então, Ah, depois disso, o doutor Pedro encaminha ele para as enfermarias. Aí ele não retorna para aquele paciente. Os pacientes que tiverem com sintoma de palidez, né, muito pálido, então o que que acontece? A gente faz esse procedimento. Não deixa ele incorporar, deixa o médico da casa incorporar. O paciente que está com muita fraqueza e ele está dizendo que vai desmaiar, então a gente não deixa ele incorporar. Quem incorpora é o médico da casa. Certo. beleza. Porque para fazer a incorporação, a gente viu que o médium, ele primeiro lê o nome do paciente para fazer essa absorção fluídica, né? Para poder chamar. Nesse caso, é suficiente só o passe com o médium do lado. E aí ele já entra. Não, quando você coloca o médio de lado, a força de atração maior é do médio, o outro já não tem mais força nenhuma. Então, ele sai de um campo e entra em outro. E aquele ali você já vai ver que a pele dele vai ficando avermelhada. Ele já está melhorando. Aí tira ele e vai resolver aquele problema agora. Doutora Cristina, tudo parece uma magia. Posso falar? Pior que é, né? Vamos ver. Porque quando pensa que quando é dentro, né? Você tem, além de saber todas essas técnicas assim, não, como afastar, como acostar, como chamar o anjo de guarda, são tudo coisas que vai acontecer, parece impossível, mas nós estamos trabalhando para isso. E graças a Deus que nós temos essa disciplinadora que nos dá Olha, essas pessoal, orientações. vocês que vão tratar do outro, do necessitado, vocês entendam que a palavra pedir
aos espíritos superiores significa ser atendidos. Certo. Obrigada. Essa aula fala muito que a proteção do médium é o estado moral e a qualidade fluídica. Então, essa qualidade fluídica dele não é só dependendo das outras pessoas que estão em casa ou o vizinho se bebe, é também os pensamentos dele, não é isso, doutora Cristina? O que ele vive todo dia, o que ele pensa. Ele cria essa qualidade. A qualidade energética é um treinamento diário que o médico tem que ter. Eu acho que ninguém adquire paciência sem ser testado na agonia, né? De jeito nenhum. Tem que ser testado na agonia para ser testado na paciência e adquirir paciência. Ninguém adquire paciência só rezando, né? Quando você é provocado, aí você vai saber se a reza funciona ou não, entendeu? Então, por quê? Aí o que nós temos é uma boa qualidade fluídica desses médios. É os médios ir se trabalhando para, pouco a pouco, eles adquirirem o autodomínio de suas próprias atitudes. Se por acaso esses médios são muito explosivos e ele faltar uma hora para uma reunião, é muito complicado. Ele não vai obter bom resultado, porque a contaminação nervosa dele é excessiva. Se necessita, vai dificultar a psicografia, psicofonia e assim sucessivamente. O lado explosivo dele no cotidiano, na vida normal, quando um é explosivo de comportamento seu. Na vida normal, ele não deixa de ser médico, deixa de jeito nenhum. Ele continua sendo médico. Doutora Cristina, eu teria uma pergunta de Cecília, que ontem, quando a gente foi lavar o chão, ela me pediu para te perguntar, só que a gente sai um pouco do argumento. Se a senhora quiser, eu faço o seu bandinho no privado, senão ela pediu para eu falar para a senhora, na verdade. Pode fazer. Ela trabalha com a Igreja Católica, ela toca harpa, ela é muito envolvida com o rosário, quando as pessoas morrem, os 3 dias antes, porque eles, por 3 dias antes do velório, se encontram. Então, ela faz parte dessa organização. E ela disse que achou muito estranho que essa semana o padre falou para com tanta gente que tem, foi falar para o grupo dela, com ela incluso, que ele está tendo muito trabalho e que precisa da ajuda dela para acompanhar da igreja até o cemitério o morto, porque ele não consegue tá dando, não dá conta, porque tem muito trabalho. E ela faz o papel dele. E ela se perguntou, mas por que eu que tenho que levar o defunto? Com tanta gente que tem para escolher, logo eu, que tem a ver algum trabalho com a espiritualidade, que está colocando ela de frente a esse trabalho para acompanhar. Ela ficou muito curiosida, porque ela acha muito estranho que para ela chegou não cômpito, como é que fala? Essa tarefa. Mensagem. Sim, essa tarefa. E aí ela perguntou se a senhora tem algo a acrescentar sobre isso. Até certo ponto, ela não vai sentir muita coisa, não, certo? Mas, com determinado tempo, essas entidades vão procurá-la e ela vai ter dificuldades. Uma coisa é você acompanhar o velório uma vez, 2 vezes no ano. Mas você fazer disso uma rotina é alto risco espiritual. Porque tudo aquilo que você entra em cemitério, o que acontece? Às vezes você não sai com aquela pessoa que acabou de desencarnar. Sai com entidades que estão ali presas ao túmulo com várias doenças. Essa escolha para ela tomar a frente disso tudo, ela tem que repensar nessa responsabilidade dela. Por enquanto, não tem nenhum problema, mas quando isso for sucessivo, vai aparecer problema. E quando aparecer, pessoal, eu quero que a gente separe o jogo do trigo. Não foi o hospital espiritual que causou isso. Foi o trabalho que eu entrei. Entendeu, dona Rita? Eu vou falar Para para ela. depois não misturar as coisas. Não, isso é por causa do hospital que eu estou assim. Eu tenho o maior cuidado com essas questões,
quando a gente vai lidar aqui com assuntos como esse, porque eu digo logo, olha, todo trabalhador tem proteção 24 horas por dia, desde que ele tenha condição moral. Se esse trabalhador está adoecendo, o problema está ali, não está na nossa proteção, não. A gente protege. Agora, se ele não está dando condições, o problema é dele. Então, qual é o caso dela? Ela tem condições morais? Tem. Mas o ambiente onde ela vai é muito pesado. E pode ser Certo, que algumas entidades acompanhem ela. E ela começa a desenvolver uma mediunidade de uma forma muito assim, brusca, muito violenta. Aí, de repente, isso pode virar para vocês aí? Pode. Então, é isso que eu tomo cuidado. Isso não começou no hospital da Itália. Isso começou nos velórios. certo, doutora Cristina. Vou passar para ela a informação. Muito obrigada. Eu acabei. Doutora Cristina, eu queria perguntar uma coisa para a senhora, Pois encaixando um não. pouquinho nisso da Rita. Por exemplo, uma moça nova, que faz esse tipo de trabalho, estudou para preparar o desencarnado no caixão. Maqueia ele, arruma, coloca roupa, tudo aquilo. Pode isso daí pode influenciar alguma coisa na vida dela? Ela falou que nunca sentiu nada, que foi a escolha dela, que ela sempre gostou de fazer esse Veja tipo só. de Deixa eu dizer ajuda. uma coisa. Pode sim, principalmente pessoas que morreram de doenças virais, pessoas que morreram de câncer, elas liberam partículas perigosíssimas. E isso acontece, isso cessa depois de 72 horas. Então, nesse período que a maquiadora está ali, de cadáver, está liberando ali também vários gases perigosos para a saúde dele. Só Uhum. que essa imunidade fluídica, ela tem limite. Vai chegar um limite dela pegar doença de pele, infecções, entendeu? Vai chegar o momento de sentir dores gástricas gravíssimas, No útero, ela tem justamente sempre isso, muita cólica no ovário, essas coisas, isso aí ela tem. isso tudinho já é fruto da Uhum. liberação dessas energias no momento da maquiagem. Como ela pode se proteger? Porque ela fez já muito tempo que ela trabalha com isso. E ela falou que gosta, que é um trabalho para ela, né? Ela cuida também da criança, ela prepara com todo carinho, igual ela falou. Ela falou que ela reza sempre. Ela está preparando como se fosse com amor, né? Agora faz com uma dedicação. E como ela se pode se proteger? Com um algodão? Olha, veja só, até certo ponto, ela pode se proteger do espírito que está ali, mas das energias é impossível, não tem proteção, não. Não Essas tem. energias penetram, transpassam o corpo, atingem os órgãos, até causar sérios problemas, viu? Então vai ter que mudar de trabalho mesmo. Ela É, tem que pensar nisso, porque com determinado tempo o fígado não vai aguentar. só tem 27 anos ela. Olha, 27 para 40 não chega a 40 não, viu? Oh, meu Deus. Não, Precisa mudar então de trabalho mesmo. Posso Obrigada, encerrar? Cristina. Sim. muito obrigada, doutora Cristina. Obrigada, doutora Cristina. Obrigado a Obrigada. todos vocês. Obrigado, Selmária, Juliana. Senhor Jesus, de joelho aos vossos pés, pedimos, Senhor, que teu bálsamo suavizante caia sobre todas as nossas irmãs. Que o mentor espiritual da Itália, Senhor, visite seus lares, lhe traga a paz e a harmonia. Que o mentor espiritual também visite a casa da nossa irmã Leia, dando a ela, Senhor, a paz interior que todos nós precisamos. E em teu nome damos por encerrado nosso estudo.